Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Café e Maçonaria. Hoje, continuando aquele papo da semana passada, que é os cargos em loja. Agora a gente vai falar sobre os cargos que não são eletivos, tentando abranger de todos os ritos, os cargos de todos os ritos. Vamos falar um pouquinho de cada um. Beleza, Léo? Fala aí dos nossos patrocinadores. Exatamente, mas antes, agradecendo desde já os nossos patrocinadores oficiais, sempre aqui com a gente, nos prestigiando, nos apoiando. Focal Óticas, meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo, você está precisando de óculos novos, você só tem um par, não faça isso, meu irmão, compre outro, tenha outro óculos lá. Focal Ótica faz o visagismo justamente para você ter aquele modelinho certo para o seu rosto. É isso aí. E também Hijack Poker Club. Você joga poker, já é profissional, lá tem plataforma, você vai disputar com profissionais. E você que é iniciante ou nunca jogou, vai lá, vai aprender. Plataforma super intuitiva, é o esporte da mente. É isso aí. Beleza, Léo. Léo, vamos lá então. E mais uma vez a voz da consciência vai cantar pra gente a bolinha do bingo. Não, vai cantar pra gente o nome dos cargos e aí a gente vai desembaraçando. Boa. Beleza? Voz. Lá, 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 lá. Aí, que beleza. Começou cantando. Cantarolando. Bom, vamos lá. Para começar igual na semana passada, né? Tem uns nomezinhos aqui. Vou começar com o diácono. O diácono. Não é todo o rito, né, que tem o diácono, né? O rito escocês antigo e aceito, o rito brasileiro tem o diácono. O diácono é um... Antigamente, olha que interessante, antigamente tinha inclusive um cargo na maçonaria na administração das lojas, que era um homem que era como se fosse um mensageiro, né? Então ele ia levava as mensagens e tal. É mais ou menos essa a função do diácono. Ele é o responsável por levar a palavra, né, para os ritos que tem, né? O nosso rito Adoniramita não tem o cargo de diácono. Já no rito escocês antigo e aceito, por exemplo, tem, inclusive são dois. O primeiro e o segundo diácono. Responsável por levar a palavra do venerável mestre ao primeiro vigilante, do primeiro vigilante ao segundo vigilante. Exatamente. É interessante que ele tem simbolicamente a joia representada por um pombo. Isso. Que é justamente essa ideia de levar a mensagem. Exatamente. Qual que é o próximo aí? Antes de eu falar, o próximo tem uma dúvida. O mensageiro, ele era porque o templo era muito grande? É porque tinham muitos irmãos dentro da loja? Não, olha só. Imaginando que o templo é o mundo, ele representa o mundo, ele representa o universo, representa tanto o macro quanto o microcosmo, mas ele representando o mundo, então são várias regiões do mundo. Então o venerável mestre está lá no Oriente para que a voz dele chegue até as regiões do Norte e do Sul, ele precisava de um mensageiro. É mais ou menos essa a ideia, a explicação esotérica aí do mensageiro, tá bom? No caso, hoje em dia, ele é assim, o diácono, nos ritos que tem, eles transmitem a palavra sagrada para que saiba que a loja está justa. Perfeito, bem? Perfeito. Bom, o segundo é um dos que eu acho que é mais importante, ao meu ver, né? Que é o hospitaleiro. Cumpre uma função importante, né, Léo? Importantíssimo. Exatamente. Porque uma das funções precípuas da existência de uma loja maçônica é a filantropia. E o hospitaleiro é exatamente o homem que vai fazer esse trabalho fora de loja, né? Tudo que a loja quiser fazer de filantropia, doações, benemerência, né? Vão ser portados pelo hospitaleiro. Exato. Eu acredito que o hospitaleiro tenha em todos os ritos, eu acredito. Eu não tenho certeza se tem em todos os ritos, mas eu acredito que tenha porque é uma das funções, um dos motivos de existir a loja maçônica. Exatamente. Né? E o hospitaleiro, no nosso rito Adoniramita, ele segue com o saco de benemerência, né, para colher justamente esse apoio, né, dos irmãos e ao final
dar um destino a eles justamente para quem necessita, praticando justamente a filantropia. E para quem acha que isso é coisa nova, não é não, tá? Sempre teve isso é super normal. No rito adoniramita chama tronco de beneficência. E por que tronco? Isso é uma coisa interessante. Tronco porque antigamente nas igrejas tinha um cofrinho para receber as doações e era um tronco, né? Um tronco cavado e tal, mas era um tronco. É por isso o tronco de beneficência, né? Imitando as igrejas, que isso também é muito normal. A maçonaria trouxe muita coisa da igreja cristã, né? Então era por isso. Mas essa é a função do hospitaleiro. É isso aí. Show de bola. Um que também é muito importante, mas lá dentro do templo, é o mestre de cerimônia. O mestre de Isso cerimônia é o mago. É o mago. Eu costumo falar que ele é o mago. É aquele que pode se deslocar entre todas as regiões, né? Entre Ocidente e Oriente. Olha que interessante. O mestre de cerimônias, ele também não é todo rito que tem esse nome, né? Tem outros ritos que têm uma função igual, mas não é esse nome. Mas o mestre de cerimônias, nos ritos que o possuem, a joia dele, alguns é um triângulo, outros é uma régua, depende da potência, inclusive. Em alguns ritos usa bastão, outros ritos usa espada. E aí a gente vai fazer esses comparativos, né? O bastão, lembrando o cajado do pastor, né? Aquele que lidera. A espada é exatamente o que vai primeiro, aquele que vai na frente, enfrentando o combate inicial, né? Essa é a ideia do mestre de cerimônia. E o mestre de cerimônia tem que ser o cara, na minha opinião, que mais sabe do ritual. Tem que dominar o ritual. Tem que dominar o ritual, porque apesar de quem comanda a loja é o venerável mestre, ele que dá a cadência, o ritmo da loja, da sessão, o ritmo da sessão, quem dá é o mestre de cerimônia. Se ele tiver perdido no ritual, cara, aí a sessão dá uma travada, né? E aquilo, né? Falou que o mestre de cerimônia, de fato, é aquele que mais trabalha em loja, né? Que justamente por esse deslocamento. Ele baila em loja, não só caminha, né? Tenho duas observações para fazer do mestre de cerimônias no nosso rito adoniramita. Primeiro que nós temos, né? O caminhar dele, a gente faz o símbolo do infinito. E, claro, ele conduz da forma como tem que ser feito o ritual. E muitos irmãos pensam, inclusive, que a representação, até falando de estrelas no planeta, no caso, que o Sol seria, onde ficaria o Sol quem representa. E, na verdade, para o nosso rito, é justamente o mestre de cerimônia, justamente por esse símbolo do infinito que ele faz como que for, de fato, o Sol. Isso, porque, assim... a respeito dos mitos solares, né? Isso. A gente vai falar que o rito escocês antigo e aceito é um rito solar, o rito adoniramita também é. Porque para o surgimento desses ritos, era muito importante o lance aí da integração do homem com o cosmo, né? Então, os lumiares celestes principais, Sol, Lua e tal. E então, o rito escocês antigo e aceito, por exemplo, ele estuda esse mito solar através das colunas zodiacais que possui no templo. Já o rito adoniramita não tem as colunas zodiacais, mas vai estudar a mesma coisa, o mesmo simbolismo no caminhar do Sol, que ele vai fazer, né? Como o símbolo do infinito é o desenho do analema solar, né? Na imagem. É isso aí. A gente falou um pouquinho sobre isso lá naquele... A gente fez um episódio sobre solstícios e equinócios, né? Meus irmãos e as pessoas que estão nos acompanhando, se não assistiu, corre lá, assiste Solstício. Eu não lembro se era o solstício de inverno que a gente fez, mas a gente fala de solstícios e equinócios. É o solstício de inverno, mas também só vão assistir depois que acabar esse vídeo. Primeiro termina esse. E já aproveitando que você parou para entender o que é que a gente tá falando, dá aquela curtida, se inscreve e assina o sininho. Depois eu vou lembrar você de novo, mas já faz agora. Beleza? Então, mais cerimônias... só falando lá. Então, eu falei que a joia ou é um triângulo ou é uma régua. O triângulo representando a perfeição, né? A primeira forma, né? A forma perfeita. Forma perfeita.
Então representa a perfeição, para que ele deixe a loja perfeita, faça tudo perfeitamente. E a mesma, ou a régua. E a régua tem o sentido de retidão, fazer tudo da forma correta, forma reta. Exatamente. E só mais uma observação do nosso rito, Adoniramita, o mestre de cerimônia conduz todos os irmãos entre regiões, enfim, sendo o mestre de cerimônia sempre à frente do irmão que está sendo conduzido, com exceção do venerável mestre. Exatamente. O venerável mestre vai na frente, né? Ele acompanha. Ele conduz todos os outros e acompanha o venerável. É isso aí. Show. Um que eu nunca consegui ver os dois. Não fui em uma loja ainda que eu vi o esperto. O primeiro e o segundo esperto. Então, vamos lá. Os espertos. Na verdade, depende do rito, tem um, depende do rito, tem dois, depende do rito, tem três. Então, são vários. O que é o esperto? Isso agora é uma explicação muito bem colocada pelo irmão Clóvis Gregório lá no livro Entender do Rito Escocês Antigo e Aceito. Aliás, se vocês não leram, leiam esse livro, é excelente. É o seguinte, o esperto o cargo da maçonaria, ele é escrito com X, porque ele não é sinônimo de esperto, de espertão, com S. O esperto é o expert. Essa palavra não é esperto com X, não é muito usado em português. A gente acaba usando o em inglês, que é expert. A gente sempre fala, fulano é expert nisso aí, né? Mas, na verdade, existe essa mesma palavra em português, que é esperto. E é isso que significa. O esperto é o expert em maçonaria. Ele é o cara próprio, pronto para ajudar na iniciação. Então, muitos ritos é o esperto que conduz o neófito, também na elevação, na exaltação. Então, é esse cara que faz essa função. Existem ritos que têm um esperto do lado de fora da loja. Isso. Por quê? Para que, chegando um visitante, esse esperto o teste para saber se ele realmente é maçom e pode entrar na loja. Passa o tão conhecido telhamento. Isso, exatamente. Por isso tem que ser um esperto. Dentro da loja também tem um esperto. Mas tem rito que tem fora. E tem rito como, por exemplo, o rito moderno tem 3 espertos dentro da loja. Eles têm as posições corretas lá. Mas também no rito moderno são eles que vão eles que vão conduzir o neófito na iniciação. Então é muito importante. Por isso que alguns ritos têm mais do que outros, né? Mas de qualquer forma, o esperto é esse. Esse é o cara expert. Fazendo observação também, no nosso rito Adoniramita, trabalhamos com 2 espertos, né? O primeiro e o segundo. O primeiro que ficaria na sala dos passos perdidos, que ficaria fora do templo, embora na prática nós não deixamos o irmão lá para receber. No átrio. No átrio. Lembrando dessa diferenciação, o átrio, sala de passos perdidos e o próprio templo. O átrio é a sala que antecede o templo. E já a sala dos passos perdidos é a que antecede ao átrio. Só para deixar clara essa situação. E o segundo esperto que fica no templo, ali ao lado do primeiro vigilante, ele, além de conduzir em sessões magnas, ajudar a iniciação, enfim, todas as demais sessões magnas, ele também é responsável para verificar se o templo está coberto. É a obrigação dele. Obrigações. Exatamente. E a respeito também do esperto, a joia dele é uma espada ou uma adaga, né? Essa é a joia dele, exatamente por ele estar, vamos dizer, tá armado? Tá armado. Tá armado, pronto para o desafio ali, né? Então, normalmente, é bom que o irmão que seja escolhido como esperto seja um irmão mais experiente, né? Muitos irmãos do rito Adoniramita agora têm essa dúvida quando fazem o cargo de segundo esperto, que está dentro da loja e, de fato, utiliza da espada. Se ele permanece com a espada, principalmente quando coloca assim a ordem, ou não utiliza, é só simbolicamente ali no início. No caso do rito Adoniramita, pelo menos do Grande Oriente do Brasil, o único que fica a ordem com a espada é o cobridor. Tá? Mas é que todos os irmãos, todos os mestres adoniramitas usam espada. Por isso fica meio essa confusão. Mas não usa espada. E uma coisa interessante também a respeito do esperto, que o primeiro esperto no nosso rito adoniramita, o primeiro esperto é o irmão terrível. Né? Ele tem uma função muito importante aí no dia da iniciação.
Beleza? E o único que pode, no rito, utilizar do balandral. No No rito- rito Adoniramita é o único que pode usar o balandral no dia da iniciação, mas tem um motivo, né? Vamos lá. O que Maravilha. mais, voz? Esse daqui eu fui durante um tempo e eu acho que também deveria entrar, igual a gente falou no outro programa, também deveria entrar para o mestre que quer ser instalado, quer ser venerável, deveria fazer, que é o arquiteto. O arquiteto. Você aprende muito fazendo o arquiteto. O arquiteto é importante. Também nem todos os ritos têm, mas os ritos que têm, o arquiteto é o responsável pela decoração, vamos dizer, do templo, né? A montagem do templo. Montagem e desmontagem também, e ele pode também auxiliar e pedir ajuda para os demais irmãos, geralmente aqueles mais novos, né? Geralmente os aprendizes que auxiliam para desmontagem e montagem do templo. E é interessante que o venerável mestre tenha sempre o contato com o arquiteto, principalmente para saber o quê? O inventário que nós falamos da loja. Olha, de repente está faltando algum item que é necessário, está acabando, então para providenciar. Então é muito bom, e o arquiteto de fato conhece bem toda a parte simbólica de uma loja, todos os materiais que necessitam e a Para devida cada sessão. para cada sessão, ou seja, ordinária, magna, dentre outras, enfim. E ele, de fato, é um conhecedor. É um irmão que tem que ter bastante experiência também, porque ele precisa realmente dispor na loja todos os materiais litúrgicos que serão utilizados naquela sessão. A gente tem que lembrar que, como o irmão falou, tem sessões diferentes. Então ele tem que saber qual que é a sessão e o que é que precisa para aquela sessão ser realizada. É isso, o arquiteto é um cara importante, e no nosso rito Adoniramita ele ainda tem outra função, que é o de reavivar a chama sagrada. Pois é. Vamos lá, mais um voz. Próximo é o cobridor, que é também muito importante. O cobridor, o telê, e algumas... Telê. Alguns... Repete isso aí que eu... Telê. Agora sim. Em alguns rituais antigos, né, franceses, a gente via essa expressão como telê, de telhador. É esse que era o cobridor. O cobridor é o responsável pela segurança da loja. Segurança querendo dizer que nenhum não maçom tem acesso ou veja alguma coisa, né, na sessão. É o cobridor. Tem outras funções também, óbvio, vamos falar sobre isso. Mas é daí que vem, porque muita gente não sabe por que cobridor. Então vamos lá, vamos dar um contexto aqui. A gente fala... isso não isso é no jargão maçônico. Não é jargão, porque isso era escrito nos rituais, né? Quem não é maçom era chamado de goteira. Por que que o telhador impedia a goteira? Exatamente porque ele colocava o telhado e aí ele impedia que a água entrasse, né? Ele cobria com o telhado. Por isso. E aí, do telhador, alguns rituais chamam de cobridor, que é a mesma coisa. É colocar a telha lá em cima do teto, impedindo que quem não é maçom entre no templo ou veja alguma coisa. Esse é o irmão cobridor. Ele tem uma função muito importante também esotericamente, né, dentro do templo, e aí partindo também principalmente para o rito Adoniramita que praticamos, né, a função de ser o contraponto do venerável mestre, justamente ele utiliza assim da espada desde o início até o término da sessão, fincada tratando como para-raio. Um para-raio, aterrando as energias negativas e mantendo a egrégora salutar. Isso. É isso aí, ele exatamente se fosse a energia de um templo, digamos que fosse uma pilha, o venerável mestre seria um polo e o cobridor seria outro polo, né? Mas lembrando também que em alguns ritos existe mais de um cobridor, porque tem o cobridor externo, no rito Adoniramita tem o cobridor externo também, né? Que ficaria fora do templo, exatamente na sala dos passos perdidos, evitando que uma pessoa não maçom entrasse também no edifício, né, do templo. Então seriam 2 cobridores. E ele utiliza como joia 2 espadas, no nosso caso, né? 2 espadas. Está duplamente atento. Duplamente atento. E interessante que nós utilizamos, no rito Adoniramita também, e via de regra, coloca-se
Não vou adorar muito chamar Paz Master, que na verdade Paz Master é uma que utiliza no rito escocês antigo e aceito, né? Não, mas em outra potência, no Grande Oriente do Brasil, não chama assim. Não chama dessa forma, que seria, na verdade, o último venerável mestre. Isso. Na verdade, não é uma regra, né? É uma recomendação, que é um homem, é um irmão que acabou de sair, acabou de deixar o veneralato, ele está mais energeticamente apropriado, né? Abastecido aí para fazer aquele contraponto que a gente falou das energias, todo esse lance aí, principalmente para quem curte mais esse lado, né? Da energias telúrgicas e tal. Então, esse ensinamento esotérico, mas não é uma regra que tem que ser o ex-venerável, né? Não é uma regra, mas os doutrinadores adoniramita sempre recomendam. Isso aí. Próximo, depois do cobridor, vamos lá. Depois do cobridor vem o responsável pela egrégora, para manter a egrégora aí bacana no templo, que é o mestre de harmonia. Mestre de harmonia. Esse cargo é muito interessante porque ele faz um dueto com o mestre de cerimônia. A gente falou lá, quando falou do mestre de cerimônia, falou que ele que dá a cadência, o ritmo, né? Mas o mestre de cerimônia depende do mestre de harmonia, né? E assim, tem que ser um dueto mesmo, que é como um baile, porque a música tem que ser condizente com o momento da sessão e condizente com o movimento do mestre de cerimônia, por exemplo. Exatamente. E é por isso que, da mesma forma que o mestre de cerimônias tem que ser um conhecedor do ritual, o mestre de harmonias também tem que ser justamente para colocar no momento certo, na hora certa, aquela determinada harmonia. Ele tem que ser bom no ritual também, porque vai ter um momento que ele tem que tirar a música, colocar a música, aumenta o som, diminui o som. Não pode ficar perdido, não pode perder o compasso. Não pode. E, também não é todos os ritos que tem esse cargo, porque existem ritos que não têm harmonia, não tem música, né, na sessão. Mas ele já tem que ter, assim, é legal ele se preparar antes, né? E ter uma seleção de músicas, às vezes até de acordo com o tipo de sessão que vai rolar, porque também ele precisa mudar as músicas. Pensa, se a gente fizer toda a sessão com as mesmas músicas naquela ordem e tal, uma hora começa a ficar meio chato, né? Então ele tem que ter uma seleção de músicas para ele ir de acordo com com o sentimento ali, ele colocar uma música diferente, né? Tem um debate, né, que fala se ele se é proibido ou não determinada música. Isso nós comentamos num programa também. Quem não assistiu, assista, tá muito interessante, sobre o mestre de harmonia. Pode ou não colocar determinada música? É cantada, não é cantada? É melódica, não é? Assiste lá que a gente fala bastante sobre isso. Inclusive, o Café e Maçonaria tem playlist no Spotify. Playlist do Spotify. Tem o Café, você pode baixar lá a playlist do Spotify. Boa. Show. Depois do mestre de harmonia, esse daqui não é sempre que se vê, que é o porta-bandeira. O porta-bandeira é um cargo que existe, né, na loja, e ele vai... que a gente só vai vê-lo trabalhando mesmo em sessões magnas por causa da entrada e saída do Pavilhão Nacional. Mas é um cara importante, também tem regra, como segura a bandeira, tem tudo isso. É uma coisa importante, precisa ler o ritual, precisa conhecer. Exato, não é só depois coloca o hino, não é só isso, tem toda a ritualística dele, tem as partes que são cantadas, enfim, como ele se põe enfim. Tem bastante coisa. E tem a importância. E do outro lado tem o porta-estandarte, não é? O próximo, na verdade, ia ser o porta-espada. Porta-espada. Mas pode falar do porta-estandarte também. Vamos falar do porta-estandarte, só para fazer um link aí com o porta-bandeiras. Certo. O porta-estandarte, ele vai transportar o estandarte da loja, né? É muito pouco utilizado porque normalmente era para quando você ia levar o estandarte para algum outro lugar. Existe hoje bem pouco, eu vejo bem pouco, mas existem algumas lojas que fazem uma sessão, uma visita a outra loja, e não é um irmão visitando a outra loja, é a loja toda visitando. Aí o porta-estandarte é o responsável por transportar o estandarte da loja. Também tem
às vezes, lá no passado, a maçonaria se envolvia em algumas, não digo comemorações, mas eventos fora da loja maçônica, né? Então, por exemplo, uma suposição, vai ter um desfile, os maçons vão desfilar, e aí eles levavam o estandarte, e quem transportava o estandarte era o porta-estandarte. Por isso que a gente vê muito pouco hoje, né? Porque o estandarte normalmente já está dentro da loja, parado no lugar certo e tal. Ali fica o que a gente observa bastante, é quando há sessão de jantar ritualístico com lojas em conjunto, né? E aí, de fato, levam-se ali os estandartes da loja conduzida pelo porta-estandarte. Porta-estandarte. E o porta-estandarte, uma das funções dele também é preservar o estandarte, né? Então ele guarda o estandarte e tal. Mas normalmente é só isso. E aí, como a voz falou, do porta-espada. Também não é todo o rito que tem porta-espada, mas ele faria a mesma coisa que o porta-estandarte. Ele é o responsável por transportar a espada flamígera, ou em alguns outros ritos, a espada reta. Mas é essa espada, né? A espada que o venerável mestre utiliza para fazer declarar iniciado e tal. Então, ele era o responsável por transportar a espada. E aí, voz, qual que a gente vai falar agora? O próximo é o bibliotecário. E esse eu nunca vi em loja. Vários irmãos perguntam, né? Que é isso? O bibliotecário, o nome já diz, né? Não dá para explicar muito bem. Ele toma conta de uma biblioteca, porque, né, na loja, antigamente, as lojas, eles eram centros culturais mesmo, né? Então eram cheios de livros e tal. Então esse era o homem... Era dentro da loja que a gente pesquisava e estudava, Isso, né? no templo, na hora da sessão, né? Mas toda a loja tinha aí um acervo bibliográfico, né? E, então ele era o homem responsável por manter esse acervo. Hoje a gente percebe que na prática, né, acaba até por questões de espaço mesmo, às vezes, enfim, o local... são locados, enfim, não tem um espaço para ter uma biblioteca. Mas é interessante que se fale, que ensine, principalmente os aprendizes, de fato esse cargo, a existência desse cargo em si, de repente até colocá-lo ali na posição que tem que ser colocada, e ainda que não exista uma biblioteca física, que ele possa, inclusive, na função de bibliotecário, indicar tantas doutrinas que são, e temos aí muitos livros bons. Tem uma que nós estamos, inclusive quem nos acompanha observa aqui indicações de livros, que é interessante, e aí a dica para os bibliotecários indicarem também. Exatamente. Mais um voz. E eu deixei por último o meu preferido, o mestre de banquete. Esse aí... A voz tá aqui, tá. Todo mundo gosta do mestre de banquete, né? O mestre de banquete é interessante porque ele tinha... as lojas maçônicas no passado, elas tinham muito mais faziam muito mais sessões de banquete ritualístico. Então, hoje em dia, o mestre de banquetes, se você pensar, ele é o responsável pelo ágape, né? O jantar depois da loja, o copo d'água que a gente chama, o que faz o jantar, um lanche depois da sessão. Mas, na verdade, ele era realmente o cozinheiro da loja, porque a loja fazia muitos jantares ritualísticos. Então, ele é o responsável, além de cozinhar, por coordenar o serviço, né? A entrega dos pratos, ele que coordena. Então ele tinha realmente no passado uma função mais específica na loja. Hoje em dia, praticamente, ele só cuida do copo d'água nas lojas que tem loja que nem tem, né? E é bom ressaltar a importância de ter um mestre de banquetes pensando nessa sessão ritualística, né, do jantar ritualístico. Acho que é interessante até o próprio venerável mestre, dentro do seu cronograma, dentro da sua agenda, deixar e indicar esse jantar ritualístico que é preparada pelo mestre de banquetes. E além disso, a importância do copo d'água, né, onde ali vai ter a harmonia de todos os irmãos, é a continuação daquilo que foi passado em loja, que a gente sempre pontua dessa importância. E já mandando um abraço para aqueles que estão na comissão. Nós falamos no último programa, né, que o venerável mestre pode indicar algumas comissões. Na União Harmonia e Fraternidade existe sim a comissão do copo d'água, de mestres de banquetes, e ali estão 3 compostos. Já deixar um abraço para todos eles que fazem um excelente trabalho, e
todos do quadro, principalmente visitantes, vêm elogiando bastante. A gente adora, né? Esses são os mais protegidos. Mandar um abraço pro irmão Rafael, pro irmão Cláudio e também para o irmão Vitor. É isso aí que estão na comissão da UHF. E aí, Grandes mãos aí para cuidar do banquete. Tem mais? Acabamos. Por hoje acabamos. São esses. Meus irmãos, se tiver algum outro cargo, tem determinados ritos que tem um ou outro cargo que não tem outros, por exemplo, tem o capelão, né? Alguns ritos tem o capelão. Então, se a gente não falou, irmão, nos perdoem se a gente pulou algum aí, a gente tentou falar o que é mais usual, né? Nos ritos praticados. Mas, se a gente esqueceu, pode comentar aí, certo? Pode deixar o comentário. Deixa o comentário e fala assim, ó, seus Loki, esqueceram tal. Aí Isso. Beleza? E chegou até aqui, já sabe, né? Já falamos lá, mas vai falar de novo, né? Boa. Ajuda nós, não cai o dedo, é de grátis. Curte, se inscreve e ativa o sininho. É molezinha, simples, gente. fácil e rápido. É isso aí. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, todas as plataformas, quais são? Instagram, TikTok e Facebook. Boa. E também deixe o seu comentário aí, pede mais explicação, propõe algum outro tema. Não esquece de deixar o comentário. E vai ter palavra misteriosa? Tem. Hoje tem e vai ser banquete. Banquete. Então é o seguinte, para você mostrar pra gente que ajudou, que assistiu o canal, absorveu todos esses ensinamentos, vai escrever aí, banquete. Boa. Beleza? Meus irmãos, Excelente. obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco e viva, Viva, viva.